Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e este é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje, Atos capítulo 1, parte 2, episódio de número 779, 10ª temporada. Estamos vendo o livro de Atos capítulo por capítulo e tem sido uma jornada muito jóia, a gente tem aprendido bastante. Espero que você fique aí com a gente, você que tem chegado, você que ainda não chegou, você que está conosco aí há um bom tempo, que Deus abençoe grandemente sua vida. E convido você a ler o capítulo, Atos 1, e vem para cá ouvir a nossa explanação, explicação, muita teologia bíblica gratuita para você, mais de 30 anos de aprendizado e ensino do texto bíblico, a gente traz essa bagagem aqui, se debruça sobre muitos outros comentaristas eruditos para trazer o que há de melhor para você em fidelidade textual, em hermenêutica, em exegese do texto bíblico. O evangelista Lucas aqui, ele emprega duas palavras diferentes no versículo 9 ao 11 do capítulo 1. No versículo 2, ele disse, ele foi levado ou levantado. O versículo 9 também nos traz este mesmo significado. O humano, ele é elevado ao divino. O corpo da humilhação, ele é transposto para uma forma de glória. A exaltação de Cristo coroa a sua auto-humilhação. Aquele que se esvaziou por amor, ele torna-se o depositário para sempre da plenitude divina. Por nossa causa, a descida do céu e o retorno para lá ainda por nossa causa. O céu corteja a terra na encarnação e na ascensão. A terra se casa com o céu para sempre, digamos assim, de forma simbólica. É a garantia de uma relação permanente de visitas especiais e ocasionais de Deus ao homem. A nuvem sempre foi um símbolo de Deus. Ela oculta, mas revela, esconde, mas manifesta. O definido sempre se transforma em indefinido. A forma visível em um símbolo mais tênue. Os homens podem perguntar, onde está aquele que veio e amou o nosso barro? Ele é o elo indefinível entre o mundo dos sentidos, meus queridos. Não podemos analisar a verdade. Nós a vemos, nós a sentimos pelo nosso sentido espiritual. E isso é melhor do que qualquer definição. Veja, nós contemplamos o misterioso divino além de nossa vida. O nosso horizonte limitado, ele se funde com o infinito, o que era mais cognoscível do que o vivo e amoroso Jesus de Nazaré. E aqui, finalmente, o encanto do silêncio divino parece ter sido quebrado. E o que era indizível se pronunciou em uma voz articulada. E o indefinível e inimitável em forma se revestiu de uma forma reconhecível por todos. No entanto, agora, essa forma ela se funde novamente com o indefinível. Essa voz, ela cessa em um silêncio de mistério revelado. O que Deus uma vez revelou permanece uma posse espiritual para sempre, mas é a garantia de que Deus repetirá a revelação. Cristo virá novamente. A nuvem reaparecerá do mistério. Vozes serão ouvidas novamente. A imagem expressa novamente se destacará
para o reconhecimento. Aqui está um processo divino, meus queridos, do indefinível para o definível, de volta novamente. Cristo parece desaparecer, reaparecer novamente. E nessas revelações e ocultações alternadas de Deus para nós reside a prova da fé, mais preciosa que o ouro. Provavelmente a única declaração direta do fato da ascensão de Jesus é de Lucas. Outros evangelistas apontam para a mesma consumação, mas não a descrevem, pois Marcos, no capítulo 16, versículo 19 e 20, provavelmente foi uma adição posterior ao texto. Como evento, corresponde ao único milagroso da vida do Salvador e aos seus muitos anúncios de retorno ao céu, especialmente conforme registrado por João. O lugar importante do fato nos Atos e sua forma de relato mostram que não se trata de um mero ato de adoração dos discípulos ao redor da cabeça do Mestre, mas do verdadeiro início da história da Igreja. No entanto, como muitos outros fatos essenciais, a gente vê apenas parcialmente apresentados aos olhos dos homens. Há uma nuvem de mistério, um véu sobre as profundezas secretas da glória de Deus. Considere a ascensão de Jesus aqui. Veja sua relação com o próprio Salvador como glorificação e, portanto, elevação dos fatos terrenos à esfera superior, ampliação da autoridade, ocultação da enfermidade, manifestação do poder real, conexão dos três ofícios de Cristo como profeta, sacerdote e rei, com o centro único de sua existência pessoal, que é o seu trono celestial, como início do ministério mais amplo do Espírito Santo. Antes de sua ascensão, Jesus era quase exclusivamente um ministro dos judeus, mas a partir de então, por meio de seus mensageiros pelo Espírito Santo, ele é o Salvador do mundo. Com relação aos discípulos, nós vemos a conclusão de sua fé, nós vemos a correção de seus erros e auxílio para uma compreensão mais espiritual de Jesus, como a personificação da promessa do Espírito, pois o sumo sacerdote havia sim ido visivelmente ao lugar santíssimo e retornaria com a bênção. Como a disciplina que os uniria e os ajudaria a perceber o fato de sua vida na igreja como a vida do mundo. Veja, em relação ao mundo em geral, houve a proclamação do reino dos céus, o pôr do sol no alto dos fatos, como um sol no céu, de onde a luz deve se derramar sobre toda a terra. O Nazareno fala do céu, o crucificado agora é o glorificado. O auxílio da fé dos homens para se apoderarem do invisível e eterno. Aquele que assim se foi, assim retornará, pois ele outrora disse: eu vou preparar-vos lugar. O fim do mundo está na ascensão do mais alto do mundo ao céu. Enquanto eles observavam, ele foi elevado, assim como vistes ir para o céu. O aspecto exato das glórias da ascensão aqui retratadas não se encontra em nenhum dos relatos dos evangelistas. Que bom que Lucas tenha nos trazido novas reflexões e que não tenhamos ficado sem as belas e valiosas sugestões que surgem desses versículos. A ressurreição de Jesus Cristo imprimiu em sua fronte o selo da realeza inegável. Em volta de sua fronte, a ascensão lançou a coroa de ouro da sua realeza. Uma coroa de valor, brilho imperecível e insuperável. Bem podemos parar e refletir sobre a breve recitação dessa maravilha de glorificação. Nós podemos observar a própria ascensão de Jesus aos céus, o que está registrado sobre ela. Nada é dito sobre ela no Evangelho de João.
No Evangelho de Mateus, o assunto conduz a ela e cessa abruptamente, omitindo toda a descrição do grande evento em si. A linguagem de Marcos é: depois de lhes ter falado, o Senhor foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. O mundo invisível foi por um momento aberto à visão inspirada de Marcos, ao que parece, como posteriormente a de Estevão, e o relato de Lucas em seu tratado anterior é: e ele os conduziu até Betânia, e levantando as mãos os abençoou, e aconteceu que enquanto os abençoava, se apartou deles e foi elevado ao céu. Há um detalhe e um toque adicional, no entanto, na passagem diante de nós aqui em Atos 1, muito agradável de ler. Tendo dito essas coisas, enquanto eles olhavam, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando de seus olhos. E eles olhavam fixamente para o céu enquanto ele subia. No evento em si, a sua majestade sem adornos é a característica. Na descrição, a própria dignidade da brevidade é pronunciada. A razão, bem como sublimidade de efeito, tanto em uma como em outra dessas coisas. Simplicidade e brevidade evitam a distração e a atenção se fixa no essencial. E assim nós vemos novamente a cena sem olhos físicos. É verdade, os homens, até o fim dos tempos, verão repetidamente a cena, é verdade, sem olhos físicos, mas com uma nitidez espiritual e uma vividez que talvez não deixem nada mais a ser pedido do que poderia, pela natureza das coisas, ser dado. Jesus não morre à vista dos mortais, mas se eleva para longe da vista mortal, enquanto os tons de sua voz ainda estão nos ouvidos deles, falando das coisas concernentes ao reino de Deus e repetindo a promessa do Pai no dom do Espírito Santo. E o que se vê é isto: ele é levado em uma direção em comum, para cima, claro aos olhos dos sentidos, até que uma nuvem o recebeu. E além dessa nuvem, claro apenas onde o olhar da fé penetra, ele é visto, recebido no céu, à direita de Deus. E nessa ascensão, portanto, nós podemos observar várias coisas, e dentre elas, a sua visibilidade, comparada, por exemplo, com as partidas, quaisquer que tenham sido, de Enoque e de Moisés. A deliberação disso em comparação, por exemplo, com a partida fulgurante e veloz de Elias. A maneira de ascensão de Jesus é tão contrária que, na breve descrição que temos diante de nós, há, no entanto, até 4 indicações verbais da nitidez do fenômeno surpreendente. Por exemplo, enquanto olhavam fora de seus olhos, enquanto olhavam fixamente, enquanto ele subia, da mesma maneira como vistes ir o número de testemunhas presentes para ver o que quer que fosse visto. Não há nenhuma invenção de um vestígio terreno de Jesus após a ascensão, alegado por um inimigo, nenhuma fantasia disso alegada por um amigo. Em comparação, por exemplo, com coisas como as que lemos em 1 Reis 18:12, em Lucas 4:1, como poderia ter sido concebível o fascínio da vista, da visão para os apóstolos. É provável que os apóstolos tenham sido avisados da ascensão vindoura de seu mestre, de sua partida, certamente. De qualquer forma, a profecia, Salmo 24, 7-10, Salmo 68, 18, Efésios 4, 8, com a qual é provável que eles próprios estivessem familiarizados, mais provavelmente que Jesus os tivesse informado, os havia avisado que a partida seria da natureza de uma ascensão.
No entanto, a julgar pela analogia de outras advertências misericordiosamente concedidas, mas pouco melhoradas, é concebível que o momento os tenha encontrado desprevenidos e pouco preparados para o evento consumado. Mais uma vez, não somos informados claramente em cada caso sobre os métodos exatos da partida de Cristo, de seus apóstolos, das mulheres e de outros a quem ele graciosamente revelou sua presença durante aqueles 40 dias. Mas em alguns, somos simplesmente informados de que ele desapareceu de suas vistas. Suponhamos que esse fosse o método de sua partida em cada viagem. E podemos nos guiar à conclusão de que, no máximo, os apóstolos imaginaram que alguma das ocasiões em que seriam abençoados com a visão e a voz dele inevitavelmente se provaria ser a última. Mas que visão isso lhes preparou! Que dom transcendente por si só! O seu falar termina repentina, mas silenciosamente. E enquanto todos os olhares estão calmos, atentos e amorosamente voltados para a graça de seu semblante, ele foi arrebatado. E assim seus olhos também se elevam, assim como seus pensamentos e afeições. Uma nuvem que o recebe para longe de suas vistas, interrompe sua visão, mas não seus pensamentos e afeições. Eles ainda olham firmemente para o céu, parece que eu vejo, e parecem perdidos em admiração e meditação. O que eles estão vendo, ou na medida em que retêm o poder de pensar o que eles pensam que veem. O que eles estão experimentando enquanto olham. Aquele último e longo olhar. A julgar por analogias de matéria inferior, como estava envolto em ricas lembranças, vividamente revividas. Bem poderia ser assim agora, em todo caso. Ah, meus queridos, como não se maravilhar diante do Cristo que sobe às alturas, levando consigo nossa humanidade redimida. Se ele foi capaz de vencer a morte e elevar-se em glória, o que haveria impossível para o nosso Senhor? Ó Senhor Jesus, exaltado sobre todo nome é o teu santo nome. O Senhor subiste ao céu diante dos olhos de teus discípulos, foste recebido em glória. Renova em nós a esperança da tua promessa. Que a visão da tua ascensão fortaleça a nossa fé. Nos una em tua verdade, nos prepare para o dia em que voltarás também por entre as nuvens em glória e majestade. Amém, amém e amém. Que texto sem palavras para descrever a maravilha deste texto, dos discípulos olhando para o céu e vendo Cristo subindo por entre as nuvens a encontrar com o Pai. A certeza que temos é que Ele vive, Ele vive, Ele vive. Está aí bem juntinho de você, vivo, te acolhendo em todas as suas dificuldades. Um abraço, a gente volta em breve, no próximo episódio. Eu te encontro lá. Deus abençoe. Tchau, tchau.